Olá a todos, agradecendo aí a paciência de todos, espero não é estar contribuindo aí de alguma maneira com essa série de vídeos aqui sobre essa abordagem da fisiologia humana. Vamos continuar lá do ponto que a gente tinha parado. A gente parou no hipotálamo, a gente está fazendo o estudo um pouco mais detalhado do hipotálamo aí no caso. O hipotálamo, então, ele possui dois núcleos, particularmente aí importantes, que são o supraóptico e o paraventricular. O primeiro, ele produz hormônio antidiurético, que atua no equilíbrio hídrico. E o segundo produz ocitocina, inclusive a gente já viu aí, né? A questão lá do hormônio do prazer e tal, que é armazenada e liberada por outra parte da hipófise, chamada, no caso, neurohipófise. A ocitocina, ela tem funções que incluem contração do útero, liberação de leite na amamentação, desenvolver o apego e simpatia, prazer sexual e sensibilidade ao medo. Então, por exemplo, quando uma mãe está amamentando, ela está amamentando e a ocitocina está sendo liberada. Ajuda, no caso, a alimentação. Nessa promoção da amamentação, está sendo desenvolvido o apego, né, à criança. Então, a adenohipófise e neurohipófise, a neurohipófise é mais relacionada com essa questão do equilíbrio hídrico, né? Amamentação, contração de útero, no caso do útero, no parto, prazer sexual e por aí vai. Voltando um pouquinho aí para a adenohipófise, ela tem uma pequena parte intermediária que produz um hormônio chamado melanotrópico, que no caso age sobre os melanócitos, que são aquelas células produtoras de melanina, como muitos de vocês acredito que já devam ter ouvido falar, né? Aquela questão do sol, essa produção da melanina na pele, inclusive nos animais, ela é bem importante porque são aqueles animais que, pegar um exemplo, né? Que mudam de cor, que eles mimetizam, né? Eles se mimetizam no ambiente. Então, eles têm essa área mais desenvolvida, mas no caso não seria algo aí ligado propriamente ao ser humano. Então, para que a gente possa só voltar um pouquinho aí ao nosso assunto do estresse, tem uma pesquisa recente que a gente viu aí enfim, isso é interessante apresentar, né? Então, recentemente, voltando a essa questão do estresse, demonstrou-se que o estresse em excesso, né, como a gente viu aí no vídeo anterior, né, ele tem fins patológicos, uma coisa que era para ser produzida na medida, sei lá, ocorrer além dessa medida não vai ser legal. Então, dentro desse mesmo assunto, o estresse em excesso ele ativa um núcleo chamado locus ceruleus, que ele fica dentro do tronco encefálico. Na realidade, ele fica numa área do sistema límbico em que o hipotálamo faz parte. É a amígdala. Isso aqui é um estudo mais recente, tá? Mas uma coisa que o estresse ele vai causar para ativar essa reação. Então, ele vai ativar esse núcleo que fica no tronco encefálico. E o que ele exatamente vai fazer dentro desse núcleo encefálico? Ele atua sobre o hipotálamo, fazendo com que ele secrete mais esse hormônio liberador de corticotropina. Então, ele faz com que haja mais sobre a hipófise para que ela produza ainda mais hormônio, para que a adrenal ela forme mais cortisona ainda. Então, é uma resposta que é recente e aumenta também a ativação do simpático. E pega e ativa diretamente o simpático. Então, o estresse, um estímulo estressante, ele vai para o hipotálamo, que vai entender que aquilo é um perigo, que é algo perigoso. Ao mesmo tempo que vai a informação para o hipotálamo, vai a informação também para esse núcleo cerúleus. Esse núcleo, rapidamente, ele vai ativar aqui o sistema nervoso simpático e vai fazer que aquela adrenalina, em 2 minutos, né, algo assim, já esteja no sangue. Ele ativa o sistema nervoso simpático para produzir noradrenalina, que atua sobre os órgãos, determinando as respostas. E tem aquele caminho também do estresse,
hipotálamo CRH. Tanto pelo núcleo cerúleus, chegando no hipotálamo, vai fazer com que a hipófise estimule a adrenal, que por sua vez vai produzir o cortisol e vai ter as respostas. Então, você tem as respostas do simpático, respostas do cortisol via hipotálamo hipófise e também via esse núcleo cerúleus, né? Por isso que a resposta, no caso, ela é tão rápida. Então, se houvesse uma forma da gente bloquear esses receptores, né, alguma forma química, a resposta ao estresse ela seria menor, não é? Que no caso a gente viu lá o exemplo né, das agulhas, né, lá da acupuntura. Mas aqui nesse caso seria algo aplicável propriamente com os medicamentos, né? Então esses medicamentos eles vão bloquear esses receptores lá no hipotálamo, lá na hipófise, lá na adrenal, né? Tudo isso seria bom, ou mesmo, pelo menos nessas terminações simpáticas, tudo isso diminui o estresse. Então, uma outra alternativa aí, nesse mesmo cenário, que a gente poderia apresentar é a questão da meditação, né? Porque seria uma das formas, uma outra forma que isso daí poderia acontecer, não é? A meditação, ela permearia, ela ajudaria nesse bloqueio. Então, você pode, por meio do seu cérebro, do seu córtex cerebral, pela sua vontade, né? Você pode bloquear essas respostas, tanto desse núcleo cerúleus, quanto do hipotálamo. E se você consegue bloquear, é porque tem ligação, né? Então, tem uma ligação nervosa. Se você consegue, por meio da sua vontade, né, determinaria esse bloqueio e você conseguiria isso. Então, aí você bloqueia esse núcleo, você bloqueia o simpático e a resposta ao estresse ela é menor. Então, você também bloqueia o hipotálamo, que produz menos aquele CRH, portanto, a resposta da hipófise ela vai ser menor. Então, meditação, eu acredito que é assim, dessa forma que ela iria agir, né? No nível central, dentro do cérebro, e aí entra também essa questão da sua vontade, da sua força de vontade, da sua determinação. Não quero pensar em determinada coisa, eu tenho um conjunto de movimentos internos dentro de mim que eu não vou querer realizar aquela tarefa, eu já introjetei determinados valores, eu não quero projetar isso para mim, né? Não como uma resistência, mas como algo que nós, como seres humanos, conseguimos ter a resiliência necessária, né, para aquela situação que nos está sendo apresentada. Então, dentro até desse mesmo escopo aí, poderia dizer que o passe, né, a questão lá do passe, os passes mediúnicos, os passes energéticos, ele também atuam aí no centro do coronário. Se a gente imaginar lá a questão dos chakras coronários, os centros de força, esse coronário especificamente é aquele que está no topo da cabeça, ou mesmo na questão do frontal, aquele entre as sobrancelhas, exatamente que se a gente adentrar por meio de uma perpendicular, né, dentro do organismo humano, dar-se ali onde está a região da hipófise, né? Então, quando você dá o passe, quando uma pessoa ela recebe o passe, ela é uma atuação sobre o sistema nervoso. Você vai lá no chakra coronário, no chakra frontal, né? Você já pode bloquear essas respostas pela sua vontade, por meio de inibição, né? No caso, não de estimulação. Acredito que essa, então, que esse aí seja o fundamento um dos fundamentos, pelo menos, da meditação. E é claro que existe a questão dos medicamentos, né? Essa parte alopática ou mesmo a homeopática, que eu acredito que seja o que caracteriza a maior parte aí do socorro, né? Que as pessoas elas busquem, vão agir dessa mesma forma. Então, o excesso de tensão, ele afeta fertilidade, ele afeta crescimento, ele afeta digestão, ele promove colites, fobia, pânico, depressão. Então, tudo isso é estresse, né?
Então, o estresse, na verdade, a gente caracterizaria aí como sendo o mal do século, né? Esse grande mal do século. Então, se você tiver mecanismos para receber um estímulo do estresse, mas não emitir a resposta, aí é que estaria a cura, né? A pessoa ela pode tomar medicamentos que inibem o cortisol, medicamentos que inibam, né, a adrenal, medicamentos que inibam o simpático, mas isso aí tudo vão ter respostas, não é? No caso, efeitos colaterais enormes. Por isso que eu acredito que essas, digamos, outras terapias, essas outras alternativas, como a gente vem apresentando aqui, né, outras alternativas que não sejam via medicamentosa, né, acredito que elas tenham aí menos efeitos colaterais. Mas vamos supor que você não consiga deixar de sofrer um estresse, né? Tem uma situação ali que ela se apresentou na sua vida, você eventualmente não consiga, não é? Uma pessoa doente em família, que você tem ali, né, que ficar junto com ela, você vê a pessoa definhando, a pessoa convalescendo, ela está num processo, né, de contagem, digamos aí, regressiva para o desencarne, para a morte, e você sofrendo ali junto com aquela pessoa, apesar dessas situações que a gente, né, se vê de frente à nossa vida aí, para que a gente tenha resignação, resiliências necessárias, porque aquela situação está sendo apresentada na medida para a gente. Porém, nós, como seres incipientes a essa forma de atuação, né, muito aquém a essas provas, acredito eu, né, que elas se nos apresentem, apesar de serem colocadas na medida daquilo que a gente precisa, né, acredito que, inclusive, esse fardo ele é liberado muito inferior aquilo que eventualmente a gente teria aí como resgatar ou eventualmente passar, a gente, enfim, como é que faria para bloquear aquele estresse? Muitas vezes não tem como, né? Então a gente realmente vai ter que, digamos assim, numa última análise, viver aquele luto, viver aquele estresse diário. Então, se eventualmente a gente utilizar essas terapias alternativas como meditação, vamos chamar assim, né? Acupuntura, passes, eu acreditaria nisso que realmente vai fazer diminuir essa ativação do simpático, diminuir essa liberação do cortisol, né, via cérebro por meio dessa nossa determinação, por meio desse nosso ato, desse nosso envolvimento, dessa nossa participação, e essa resposta ao estímulo estressante, ela não existe, né? Ela não vai ter que existir, então você não tem isso aí. Então, aquelas situações que você não consegue escapar, né, como algo aí bypass, né, como uma alternativa, entrariam essa meditação, tratamentos holísticos, passe, inclusive a própria medicina tradicional chinesa, que a gente vai gravar uma série de vídeos aí, especificamente com relação ao Zhang Fu. Então, o nosso próximo assunto, a gente vai entrar, no caso, nas glândulas endócrinas, tá? Mas isso aí vamos fazer no próximo vídeo, e aí a gente aborda esse outro assunto de uma maneira mais tranquila e foca nesse assunto. Então, mais uma vez, agradecemos aí a paciência, colaboração de todos, esperamos aí que, de alguma forma, a gente esteja contribuindo para esse autoconhecimento e com temas aí relevantes para a vida de todos. Até o próximo vídeo, muito obrigado, até lá então.